O irmão Flávio consegue fazer a primeira oração para a gente, irmão Flávio? Tu consegues abrir o áudio para fazer? Oi, boa noite. Sim, posso sim. Boa noite. Então vamos começar com a tua oração, pode ser? Ok, com licença. Bondoso Pai Celestial, neste momento, Senhor, nós oramos a Ti para lhe agradecer, Pai, pelo dia que tivemos. Somos gratos, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos proporcionado. Somos gratos por esse momento, estamos reunidos online para falarmos mais sobre o Evangelho de Salvador. Rogamos a Ti que seu Santo Espírito possa estar conosco, abrir nossos ouvidos espirituais, que possamos ter compreensão, aumentar nosso conhecimento e aplicar em nossas vidas tudo que for estudado. Essa oração que nós fazemos, que seja feita de acordo com sua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado mesmo. Só ressalto que essa aula está sendo gravada e transmitida também pelo YouTube para aqueles que tiverem qualquer dificuldade em acessar aqui o Zoom. Também acesse a descrição do vídeo quem precisar anotar sua presença na lista de presença, tá bom? Tá o linkzinho lá no descritivo do vídeo e a gente mandou também no nosso grupo de WhatsApp o link para o formulário de presença, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos aí mais uma noite aqui comigo, tá? Designado para estudarmos esta noite é a parábola do amigo importuno ou inoportuno, tá? E também a parábola do rico insensato. Eu confesso para vocês que são parábolas, talvez bem menos conhecidas de Jesus Cristo. A gente talvez ouve pouco a citação dessas parábolas, talvez não sejam as queridinhas nossas, como tivemos, né, no nosso encontro anterior, o bom samaritano, que é muito mais difundido, mas elas ensinam, verdades bem eternas para nós. E eu queria chamar a atenção, nós vamos começar em Lucas 11, porque a parábola do amigo importuno está justamente depois da oração do Senhor. E essa versão é conhecida assim como oração do Senhor. E essa versão de Lucas é bem menos conhecida que a oração de Mateus. Então, se alguém tiver aí, por favor, Lucas, capítulo 11, Lucas 11, do versículo 1 ao 4. Vamos ver como é a rendição de Lucas da oração do Senhor. Quem pode ler? Lucas 11, 1 a 4. Posso ler aqui? Por favor. E aconteceu, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Muito bom. Assim, as palavras são um pouquinho diferentes, né? Não muda o sentido, mas elas são um pouquinho diferentes. E por que eu pedi para o irmão Flávio já começar lendo essa oração do Senhor? Porque é nesse contexto que vai ser inserida a parábola do amigo importuno. Então, vocês quando forem analisar uma parábola, veem em que contexto ela está sendo inserida. Aqui, qual foi o contexto?
O que os discípulos pediram ao Salvador? Ensina-nos a orar. Boa, muito bom. Então, o contexto é: "Me ensina a orar, Senhor". Assim como João o Batista, ensinou os seus discípulos a orar quando de suas pregações. Então o contexto é esse: "Me ensina a orar, Senhor", e vem a oração, e aí ele conta a parábola desse amigo importuno. Então vamos estudar agora a parábola desse amigo importuno. Quem pode ler o versículo 5? Continuamos em Lucas 11, agora o versículo 5. Pode me ouvir? Podemos? Versículo 5. Disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo, e se for pronunciá-lo à meia-noite, ele disser: Amigo, empresta-me 3 pães. Muito bom. Muito obrigado, Helder. Essa parábola, então, ela vai tratar de aproximar Deus a nós por meio da oração. E não é qualquer oração, é uma oração confiante. Vocês concordam comigo que às vezes a gente está orando a Deus, mas está muito distante? Ou só acontece comigo? O que vocês acham? Então, às vezes a gente está desligado, então a gente está prestando atenção em tantas coisas, a gente chega, dependendo do que a gente esteja fazendo, né, a gente está acelerado a 200 por hora, e quando a gente vai fazer uma oração, a gente ainda, a mente ainda vai estar, no fundo, ainda está pensando naqueles problemas que a gente estava já tem que resolver, como foi o dia a dia. Boa. Às vezes a gente está só recitando uma oração, concordam comigo? Às vezes a gente está só Sim, repetindo aquela oração. A gente tem modelo para a oração do almoço, não é? A gente tem modelo para a oração antes de dormir, a gente tem modelo para a oração quando a gente se levanta, e por aí vai. Então, às vezes, ou boa parte do nosso tempo, como o irmão Flávio falou, a gente está preocupado, ou a nossa mente está em outras coisas e a gente não se aproxima de Deus com confiança, tá? Então, essa parábola vai tratar justamente disso. E ela vai se inserir no contexto de outros ensinamentos sobre a oração. E Jesus Cristo, ele queria justamente enfatizar a doutrina de que Deus, o Pai, nosso Pai, ouve e responde a todas as orações. Foi por isso que a gente começou essa aula lendo a oração do Senhor. Os discípulos disseram: Senhor, me ensina a orar, tá? E aí, após ensinar essa oração do Senhor, Jesus vai contar essa parábola que às vezes também é chamada do amigo à meia-noite. Esses versículos da parábola, começamos aí no 5, tá? E vai até mais adiante, até ali o versículo 8, vão se referir exatamente à oração. E o foco, ele vai amarrar tudo isso, e vocês podem ver num versículo que não vai fazer parte da parábola, mas é o versículo 9. Quem pode ler para nós? Versículo 9. Lucas 11, 9. então, já que ninguém quer ler, vamos lá. Por favor. Eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Muito bom. Esse é o cerne da parábola, tá? Versículo 9.
vamos dizer, a explicação ou a moral da parábola. No versículo 10 também tá essas mesmas sentenças, e versículos 11, 12 e 13, ele tenta se referir, e ele consegue, claro, né, à sabedoria do Pai em nos dar o que nós estamos pedindo. Pedi e recebereis, batei e ser-vos-á aberto, tá? Então é essa a estrutura desse capítulo aqui de Lucas 11, tá? E a própria parábola, então, é intercalada com esses ensinamentos sobre oração. E ele apresenta o suplicante, ou seja, é aquele que ora, vai ser representado por esse homem que visita seu amigo à meia-noite, tá? A gente já teve outras parábolas, a gente ainda não estudou, mas estudaremos, que lidam justamente com essa questão de pedirmos, pedirmos, pedirmos. Alguém lembra de uma outra parábola de Jesus Cristo que o foco é pedir, 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 pedir? Ou seja, é encher pedindo. Alguém lembra? Ela leva As até 10 o virgens? título. Oi? As 10 virgens? Não. Pô, não tanto. Eu ia te ajudar dizendo, ela leva até o mesmo título do que essa do amigo. Eu disse que era o amigo importuno ou inoportuno. Aí não vai ser mais um homem, vai ser uma mulher. Lembram? Da viúva importuna e o juiz injusto. Vai compartilhar o mesmo tema. Quem quiser colocar uma setinha aí indicando, a gente vai estudar depois, eu não sei, deixa eu ver aqui na nossa. Não, no nosso cronograma não temos essa parábola mais para frente. Então cruza já aí com Lucas, capítulo 18, versículo 1 a 8. É a viúva importuna e o juiz injusto, que vai compartilhar temas e conceitos que são paralelos com esse amigo à meia-noite. Então vocês podem até estudar mais ou menos as duas juntas, porque estão inseridas no mesmo contexto de oração. Ambas as parábolas vão abordar esse conceito de oração. Ambas as parábolas vão tratar de um personagem humano, que nesse caso aqui, nessa parábola, é o amigo importuno, na outra vai ser a viúva importuna, né? Que vai buscar e receber ajuda. Nesse caso, está buscando a ajuda de um amigo. No caso da viúva, a ajuda de um juiz. E ambas as parábolas também vão ter frases até que em conceitos são bem semelhantes, frase do tipo: "Não me incomode", ou na do juiz: "Por que essa viúva está me incomodando?". Então isso mostra como Jesus, ele tinha uma linha de raciocínio, ou ele tinha um discurso e ele adaptava o discurso à congregação que estava ouvindo para atingir exatamente as necessidades delas, tá? Então ele adaptava aquele discurso dele, a mensagem dele a um público específico. Talvez seja o que aconteceu com a parábola do amigo importuno e da viúva importuna em Lucas 18. O mesmo conceito, tá? Mas para pessoas diferentes, uma plateia diferente. Qual é a palavra que mais aparece nesse versículo 5? Conta aí. E até se quiserem, qual é a palavra que mais aparece na parábola inteira? Amigo? Amigo. Muito bom. Os três personagens principais da parábola vão ser chamados de amigo. Então, amigo vai se referir ao anfitrião, tá?
que à meia-noite vai até o dono da casa para pedir os 3 pães. Amigo vai ser designado o viajante que precisa do pão, e o amigo vai se referir ao dono da casa, que diz para o visitante aí da meia-noite: não me incomodes, tá? Que é o que a gente vai ver no versículo seguinte, tá? Quem pode ler já o versículo seguinte? Versículo 6. Porquanto um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que oferecer. Joia. Tá? Então aí tá, a gente encontra o outro amigo. Então, qual é a conexão que existe entre esses 3 amigos e a oração? O amigo 1, o homem que hospeda o visitante da meia-noite, levanta-se tarde da noite e sai de casa para pedir pão emprestado para o hóspede da meia-noite, que é o amigo 2. Então, é um amigo pedindo coisas para o outro amigo que havia acabado de chegar de viagem. Enquanto está do lado de fora da porta do amigo 3, ele persiste, ou seja, enquanto ele está batendo na porta daquele terceiro amigo, ele vai persistir, tá? Ele vai bater talvez uma, bater duas, bater três, bater 4 vezes até aquele amigo levantar e dar os 3 pães que ele está precisando ou que ele está pedindo. E aí ele retorna para casa para compartilhar com esse visitante da meia-noite. Então, vocês veem algum protesto ou reclamação desse amigo que saiu de madrugada, foi bater na porta do outro e volta para fornecer o pão que acabou de ser emprestado para ofertar para aquele amigo que viajava? Em algum momento tem reclamação desse carinha? Parece não ter, não. Pois é, ele fez tudo isso de ótimo grado, concordam? Sim. Só Não que a reclamou resposta. porque. Opa, vai. Não, pode ir, pode ir. Desculpa. Ele não reclamou porque levantou de madrugada. Ele não reclamou porque o outro amigo bateu na porta dele e disse: Ó, me dá pão. E ele vai dizer: Ó, eu não tenho nada. Então, peraí, deixa eu ir na casa do meu outro amigo. Ele não reclama em fazer nada disso. Ele não reclama em de madrugada também estar voltando para sua casa para preparar a refeição para o amigo, tá? E aí, esse amigo 2, que é o viajante, que está visitando esse amigo 1, vamos chamá-lo assim, então, só para recordar, o amigo 1 está dentro de casa, não tem nada para ofertar ao amigo 2 que está chegando de viagem. Aí, o amigo 1 vai na casa do amigo 3, os 3 amigos, tá bom? Então, o amigo 2, que é esse viajante, tá? Esse viajante que está visitando um amigo 1 numa hora muito avançada, muito tardia, pode ser um símbolo de cada um de nós. E aí eu vou perguntar para vocês e a gente vai construir junto. Como é que esse amigo 2 que está na estrada pode se assemelhar a nós? Como é que pode ser um símbolo de cada um de nós, esse amigo 2 que está chegando de viagem? Alguma ideia? Eu acredito que nós, né, somos o que estamos de passagem, né, nessa terra, e também estamos sempre precisando de alguém, né, principalmente do Senhor. Boa.
Muito bom mesmo, irmão Marido. Então, o amigo 2 era um viajante. A gente está sendo viajante aqui nessa mortalidade, concordam comigo? Até quando a gente canta o hino 177, ó meu Pai, a gente admite cantando aquele hino que somos um peregrino aqui nessa terra. Ou seja, a gente é um viajante na mortalidade, não é o nosso local de fato, né? Então, a gente que está viajando pela mortalidade aqui nessa vida mortal, em alguns momentos inusitados até, momentos difíceis, a gente vai buscar esse pão, essa subsistência para suprir os nossos corpos. E a gente pode trazer isso para o lado espiritual. Aqui ele está pedindo um pão físico, mas a gente vai atrás de que outro pão nessa nossa vida mortal a gente pede para nosso amigo? Que outro pão? Pão da vida. Ok. A gente pede o pão da vida em João 5 para nossa subsistência espiritual, para nossa nutrição espiritual, né? Esse amigo 2 pede pão a esse amigo 1, embora numa hora tardia, embora ele pudesse ter se programado talvez para chegar mais cedo, mas ainda assim, na hora tardia, ele vai receber de acordo com o pedido que ele fez. E aí talvez a lição central dessa interação de amigo 1 com amigo 2, né, é que a gente pode se aproximar de Deus por nossas necessidades a qualquer momento. E não só uma necessidade física, mas também uma espiritual. Mas se eu me chegar a Ele em qualquer momento, mesmo que seja bem tarde, mesmo que seja talvez tardiamente ao meu reconhecimento de que Ele é meu Pai, de que Ele responde às orações, de que Ele está comigo, mesmo quando é tardio isso, Ele vai estar lá para nos dar, seja o material, seja o espiritual. Beleza? Alguém tem algum comentário que gostaria de fazer ou acrescentar nesses primeiros momentos do estudo da parábola? Se tiver, é só abrir o microfone e falar. Então vamos avançar um pouquinho mais, nos aprofundando aí no estudo dessa parábola, porque agora a gente vai falar um pouquinho desse amigo 3. O amigo 3 é aquele chefe de família que está na cama quando o amigo 1 bate na porta dele à meia-noite. E ele vai protestar até suavemente, né? No versículo 7. Quem pode ler o versículo 7? Esse é o amigo 3. Ele vai protestar suavemente a essas batidas do amigo 1. Quem puder ler, Lucas 11, 7. E ele, respondendo de dentro, disser: Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para tus dar? Ok, muito bom. Então ele faz uma reprimenda até tranquila. Não me importunes, não me incomode. Eu não posso me levantar para dar para você. Ele dá uma desculpa de que a porta está trancada e as crianças estão dormindo. Os filhos já estão recolhidos, tá? A gente vai ver um pouquinho mais sobre essa habitação desse amigo 3. Mas no final, esse amigo 3 vai se levantar e dar o que ele está pedindo, tá? Vejam no versículo 8. Digo-vos que, ainda que não se levante para dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que necessitar.
Então, o amigo 3 aí é comparado a quem? Se vocês lembrarem da parábola da viúva importuna ou inoportuna e o juiz injusto. A quem é comparado esse amigo 3? Vou ajudar vocês. Quem é que atende aos nossos pedidos? Quem é que Jesus? sempre? Ok, o próprio Deus, né? Na parábola da viúva inoportuna ou importuna, ele é comparado também ao juiz injusto. Não é que ele vá ser injusto, tá? Mas foi uma alegoria para dizer que Deus vai nos recompensar, tá? Então, o amigo 3 aí vai ser comparado a Deus, que nos ouve quando recorremos repetidas vezes a ele. É claro que Deus ele não vai só nos responder apenas para que a gente pare de importunar, pare de fazer oração a ele, dizer, tá me enchendo essa tua oração, pede a mesma coisa toda vez. Não, então não é isso, tá? Como o amigo 3 aí diz, eu vou te dar só para você parar de me importunar, tá? E vocês vão ver que nessa parábola aí, ele ainda faz questão de frisar que quanto mais ele importuna, mais o amigo vai atender a sua reivindicação, tá? Então, quanto mais ele pede, mais rapidamente, vamos dizer assim, esse amigo 3 vai dar o que ele necessita, o que ele pede. Então, esse princípio aí relacionado ao amigo 3, tá? Vai nos ensinar que enquanto um amigo, ainda que humano, vai suprir as necessidades de outro amigo, apesar de estar sendo importunado, de estar sendo inconveniente, quanto mais Deus, que não tem essa mesquinhez humana, que o amor dele é perfeito, a capacidade é perfeita, ele vai suprir as necessidades de cada um de nós. Por isso que faz sentido lá embaixo, quando eu pedi para vocês verem a moral da história, e nos versículos 11 e 12 e 13, ele vai falar da capacidade do Pai em conceder os nossos pedidos, tá? Se a gente que é mal sabe dar boas dádivas, quanto mais Deus, com esse amor perfeito, a capacidade perfeita, vai suprir as necessidades. A parábola aí não está explicando por que esse viajante estava fora tão tarde, meia-noite. Meia-noite não é hora de ninguém estar na rua, né? Concordam comigo? É hora de já estar dormindo, né? E por que esse viajante está fora tão tarde, ainda mais naquela época que não tinha iluminação pública, que as estradas eram perigosas? Ele estava no meio da rua. Talvez ele estivesse tentando evitar a viagem no calor do dia, como a gente viu do casamento que era feito próximo ali à meia-noite. Tá? Talvez ele tivesse só evitando esse calorão na estrada durante o dia. Ou talvez até estivesse viajando às pressas para cumprir uma viagem mercantil de negócios, alguma obrigação comercial que ele tinha. Tá? Talvez também, outra hipótese, ele não estivesse viajando tarde. Talvez ele já tenha chegado mais cedo, sei lá, ele chegou tipo às 8 da noite, tá? E ele já tivesse ali no local por várias horas. Mas aí, com fome, né?
ele vai pedir para esse amigo o sustento. E aí o anfitrião descobre que não havia pão na casa. Aí ele vai para esse outro amigo e pede ajuda. Então, já que a ênfase da parábola está na oração, à meia-noite aí, ele é bem enfático em dizer à meia-noite, do mesmo jeito que foi lá na parábola do noivo e das 10 virgens, como já foi citado até aqui pelo irmão Flávio, tá? À meia-noite vai ser mencionado porque mostra que Deus, como esse homem que hospedou o visitante da meia-noite, ele está disponível para a gente a todo momento e em qualquer circunstância para responder às nossas petições, para conceder os nossos desejos. Ele vai fazer o que for necessário, não importa a hora, para nos ajudar, para nos conceder o que precisamos para termos alívio, né? Vai fazer o que for necessário quando a gente se achega a Ele com coração honesto, com coração sincero, coração quebrantado, espírito contrito, é isso que a gente ouve nas escrituras, né? Mesmo que a gente tenha adiado ao máximo ou atrasado ao máximo essa aproximação dele. Mesmo que o tempo todo o Senhor esteja dizendo: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, e a gente não vai até ele, a gente espera, espera, até as meias noites, vamos chamar assim, da nossa vida para chegar a ele. Talvez ele o tempo todo esteja frisando para ouvirmos os servos dele, os líderes apontados por ele, e a gente vai adiando, adiando, até quando aquela nossa vida está toda fora dos eixos e a gente aí diz: ah, agora eu vou ter que realmente voltar para a igreja. Ah, agora eu vou ter que realmente buscar o dízimo ou pagar o dízimo, tá? Então, mesmo que a gente tenha adiado ou atrasado essa aproximação com Deus, da mesma forma que esse anfitrião fez com o vizinho, né? Ele vai estar lá para a gente, tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer discutir alguma coisa ou tem alguma ideia a respeito disso? Eu quero sim, Gustavo. Hoje eu estava lendo o Por favor. discurso do Elder Johnson, da conferência agora, né? Ele Sim, da fala última agora. sobre, ele fala sobre reconciliação. Aí tem Opa, uma parte do discurso dele que ele fala o seguinte: o Senhor enfatizou nossa responsabilidade quando disse: achegai-vos a mim e achegar-me-ei a vós. Procurai-me diligentemente e achar-me-eis. Pedi, receberás. Batei e ser-vos-á aberto. muito bom, muito bom. E é isso mesmo, tá? Ele disse: ó, eu tô aqui. Buscou, vai me achar, mas vocês têm que vir atrás. E não importa o quão tarde vocês venham atrás, desde que venham, tá? Como a gente já fez a correlação, na parábola das 10 virgens, Mateus 25, essa a gente já estudou, a meia-noite é a hora que Jesus retorna. É nessa hora que eles gritam: eis o noivo, saí-lhe ao encontro, tá? Em outra passagem também, ou até a gente pode chamar de outra parábola, Jesus vai se comparar a um dono da casa que faz uma longa viagem. Antes de sua partida, ele dá umas tarefas para os servos, empregados, e ordenou que se preparassem para o seu encontro. E aí, esse retorno, né? Ele diz: não interessa se vai ser à noite, à meia-noite, ao cantar do galo ou pela manhã. Vocês podem conferir lá em Marcos 13, do 34 a 37. Então, a meia-noite aí pode simbolizar essa hora final, ou a última chance, tá? Ele está querendo enfatizar justamente isso. A gente vive nos últimos momentos, nas últimas horas.
É tanto que o nome da igreja, dos santos, dos últimos dias. Talvez pudesse ser dos santos à meia-noite, tá? Simbolizando justamente essa proximidade, essa hora final que a gente tem para se achegar ao Salvador. Em português, o pão já é mencionado aí desde o início, tá? Mas em inglês não é pão mencionado, tá? Na tradução em inglês, pão não é mencionado nenhuma vez. Fica subentendido. Quando ele diz aí no versículo 5, ó, amigo, empresta-me 3 pães. Em inglês é empresta-me 3 loaves. Loaves pode ser traduzido como fatias. E geralmente era aquelas fatias de pão ou aquele pão sírio abertinho, tá? Então a gente subentende que ele está pedindo pão. O anfitrião deseja fornecer pão ao convidado. Ou seja, não está simbolizando somente a hospitalidade que esse anfitrião tem. Como a gente já discutiu aqui, está simbolizando que ele quer ofertar pão da vida. E como no discurso que Cristo se compara ao pão da vida, tá? Ele se compara justamente ao maná que descia do céu. Ele era o pão que descia do céu. Então, esse pão da vida é oferecido àqueles que se aproximam a Deus em oração. Cada vez mais que a gente se aproxima de Deus, mais Ele vai dar esse pão da vida, esse maná. O Senhor, ele é aí um símbolo do anfitrião perfeito e um exemplo sublime de hospitalidade. Vocês podem ver na travessia, no êxodo de Israel, o Senhor forneceu pão, era o maná. Se vocês quiserem depois conferir Êxodo 16, 31 a 35, Números 11, 7 a 9. Então, como anfitrião, ele forneceu pão, forneceu também água, Êxodo 15, 24 a 25, versículo 27 também, Êxodo 17, do 1 ao 7. Então, ele ofereceu pão e ofereceu água, como bom anfitrião que ele era, enquanto o povo estava peregrinando no deserto. Então, durante a mortalidade, aqui na vida mortal, Jesus serviu como parte da família anfitriã naquelas bodas de Caná, sabe? Alguns dizem até que ele realmente era algum parente daquele casamento nas bodas de Caná, porque ele estava muito preocupado em que não faltasse vinho. A mãe, Maria, estava muito preocupada com isso. Então, parece ter uma proximidade ali. Parece que eles eram quase que anfitriões daquela festa, tá? Então, Jesus, ele age como esse anfitrião nessas bodas de Caná, já que era dever do anfitrião, como a gente acabou de ver nessa parábola, de oferecer pão e bebida, água, né? Ele também parte o pão com os apóstolos durante a última refeição como um ser mortal, como um ser ressurreto, depois que ele ressuscita, ainda parte pão e serve aos discípulos que encontra lá no caminho de Emaús, né? Então vejam como é um símbolo perfeito dessa hospitalidade que o próprio Senhor tem conosco. Ele nos oferta tudo isso, porque somos seus amigos. Não importa a hora que a gente chegue a Ele, tá? A gente já leu o versículo 6, né? Onde diz que esse amigo é um viajante. E esse amigo, o amigo 2, né? A gente chamou ele assim, foi até o amigo 1, em parte porque
Hoje a gente tem hotel, hospedaria, hostel em qualquer lugar. Naquela época não era assim, principalmente em regiões que não eram densamente povoadas, que tinham um povoado pequenininho. Por isso, talvez que eles tivessem regras tão estritas assim de hospitalidade, porque o dono da casa é que ia acolher esses hóspedes, iria fornecer comida e ocasionalmente ia fornecer até lugar para ele dormir. Não era um privilégio, era um dever. Tá? É tanto que se vocês virem lá em Romanos 12, 13, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, Tito 1, 8, que fala das obrigações do bispo, ele diz que a obrigação era que um bispo deveria ser dado à hospitalidade, ou seja, fornecer essa acolhida. É um dever nosso, como um servo do Senhor, fornecer essa acolhida para todos que nos buscam. E Pedro ainda reforça isso em 1 Pedro 4, desculpa, versículo 9, ele vai dizer: sejam hospitaleiros uns para com os outros, sem ressentimento. Então, naquela época, era muito comum você hospedar até um estranho. E muitas vezes você nem tinha consciência de que esse estranho podia ser um enviado do Senhor. Ou como na palavra hebraica e grega vai chamá-los de anjos, que significa mensageiros. A gente vê lá em Hebreus capítulo 13, versículo 2. Tá? E aí o próprio Jesus vai pegar esse gancho em Mateus 25 e vai ensinar que quando a gente alimenta o faminto, veste o nu, dá de beber a quem tem sede, é o mesmo que fornecer as coisas ao próprio Senhor. E aí ele faz uma promessa para essas pessoas, né? Que eles vão herdar o reino que foi preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, do 31 ao 46, depois podem conferir lá. Né? E o próprio Jesus Cristo, ele revelou a João, o revelador, o apóstolo dele, né? Que ele vai se tornar o nosso hóspede se a gente ouve a sua voz. Quem pode abrir Apocalipse, capítulo 3, versículo 20? Vamos cruzar essa referência com essa parábola, que é bem interessante. Isso é nos últimos dias, e olha o que o Senhor fala. Apocalipse 3, 20. Posso ler? Alguém consegue ler aí para nós? Apocalipse Acho que 3, a Cíntia 20. já abriu. Pode ler, Cíntia. Ah, é Sim. boa? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Tá vendo? Que interessante. Ele vai ser nos últimos dias esse amigo importuno ou inoportuno. Ele vai estar à porta batendo. Vai ser realmente a última vez. E ele disse: se abrir a porta, eu vou entrar na casa e vou comer com ele. E ele vai comer comigo, né? Dúvidas até aí? Posso comentar, irmão? Por favor. E é interessante, né? Lendo essa escritura agora, eu tenho uma figura aqui na minha parede de Cristo, que é aquela figura que ele tá batendo na porta e que a porta não tem a maçaneta, né? E olhando para Boa. essa, Eu ia citar essa figura daqui a pouco, isso mesmo. e eu olhando Ele para com a essa túnica figura vermelha, agora. né? Isso, exatamente essa. E olhando para essa figura agora, me remete que é exatamente isso, né? Ele não vai forçar a entrada dele. Ele não vai já chegar abrindo a porta. Ele vai pedir para nós, né? Ele vai estar ali batendo e vai depender de nós, né? Se a gente vai querer Sim. abrir, fazer com que ele faça parte ou não, né?
Então, assim como aquele amigo inoportuno que bateu, bateu, bateu até que o outro amigo foi lá e Isso, falou: Ah, que chato, vou abrir a porta para você. Na maioria das vezes, se isso. não todas as vezes, o Salvador tá ali, batendo, 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 e a gente tá resmungando, né? Murmurando, né? Sim, Então, é uma reflexão, né? Que eu acredito que a gente precisa ter na muito nossa. bom. É isso mesmo, irmã Cíntia. E aí, me leva também a pensar quão fácil às vezes eu desisto de bater a porta. E não só a porta do Senhor, mas a porta do meu amigo. Eu já falei uma vez para ele da igreja, não quis saber, azar. Não é assim que a gente às vezes age? Já falei uma vez, né? A gente não fica como o Salvador, às vezes, enchendo o saco na porta do amigo, né? Olha, tem conferência geral esse final de semana. Olha, vai ter uma reunião de que eu vou discursar esse domingo. Vamos lá. Olha, vai ter uma atividade legal. Olha, tem a aula das parábolas das escrituras, vou te mandar o link. E por aí vai, né? A gente não chega a ser importuno, infelizmente, porque o Salvador, ele está dizendo: eu vou ser importuno no último dia. Eu vou bater, vou bater, vou bater, vou bater. E se você abrir, eu vou cear contigo. Se você se converter a mim, eu vou cear contigo, né? E é interessante que como essa regra de hospitalidade estava tão entranhada, vamos dizer assim, nos judeus, tinha-se até penalidade para aqueles que não fossem hospitaleiros, né? Julgamentos e desastres eram proferidos pelo Senhor se você negasse essa regra de hospitalidade, tá? E ó, vocês podem até cruzar aí a referência com Deuteronômio 23, 3 a 4, quando os amonitas e os moabitas, eles não tinham a permissão de entrar na congregação do Senhor, nem até a sua 10ª geração, porque não proveram aos israelitas pão e água no caminho quando saíram do Egito. Olha como o Senhor foi tão, eu vou usar vingativo, mas a gente coloca entre aspas, tá? Foi tão vingativo por aqueles que não foram hospitaleiros, talvez porque estivessem negando justamente o exemplo daquele ser que seria o anfitrião máximo do próprio Jesus Cristo, né? Alguém tem mais algum comentário? Eu disse para vocês que a gente ia falar um pouquinho da habitação desse homem para a gente entender. Parece que a desculpa pode ser meio fraca no versículo 7. A porta já está fechada, meus filhos estão comigo na cama, eu não posso me levantar para te dar. Hoje a gente tem casa com vários cômodos, tá? Mas naquela época era muito, talvez, difícil você ter uma habitação que tivesse o tanto de cômodo que a gente tem hoje. Geralmente era uma habitação simples e de um único cômodo. Por isso que pai e filho tá dormindo no mesmo quarto. E aí aquelas lamparinazinhas domésticas, tá, que a gente vê nos filmes e tudo, acesinha ali, ela não dava muita luz, como a gente hoje tem. Meia-noite parece que o sol está brilhando, se a gente acende as luzes, mas naquela época não se tinha muita luminosidade para você dar continuidade às tuas atividades diárias após anoitecer, tá? E geralmente isso acontecia lá aí para o sol se punha às 6, né? Então talvez 6, 7 da noite já estavam se recolhendo para a cama. Então, anoiteceu, eles já estavam se recolhendo. Então, à meia-noite, vamos supor que ele já estava dormindo há umas 4 horas, vai. Vamos supor que ele foi às 8 da noite. Você com 4 horas de sono, já não está naquele soninho gostoso, né? Já não está, talvez, como a gente diz, ferrado no sono, ou seja, já pegou no sono tranquilamente ali, não quer mais nada.
Então, provavelmente, esse amigo já estava no sono profundo. E por isso, talvez, ele gritou: "Ó, não me incomoda", né? Não me incomoda. E aí, quando a gente fala de sono profundo, me vem várias escrituras à mente, né? Às vezes a gente vai ser esse que está num sono profundo e não quer incomodação nenhuma do Senhor. Talvez lá em Apocalipse ele vai ficar batendo e a gente está naquele sono profundo que Nefe chamou de sono profundo do inferno, a gente vai dizer: "Nah, não me incomoda". E a gente vai perder o pão da vida, de cear com ele, né. Dúvidas até aí? Posso colocar Não? um cenário, posso colocar um cenário dentro Por desses três favor. amigos? Uma das, até você colocou essa condição desse amigo já deitado lá, às vezes a gente age assim, né? Daí não quer atender porque a gente já está num momento assim confortável, né? E às Aham. vezes o Espírito, o Senhor, ele nos chama para atendermos alguém, né? Como ministrador, como líder, e a gente, na nossa rotina, coloca como desculpa, né? Às vezes, na ministração, né? Preciso atender aquela pessoa que eu ministro, mas até eu conversar com meu companheiro e a gente marcar para ir lá, né? Vamos dar um tempo, vai que ele resolve as coisas dele lá por si só, né? E daí tá tudo certo. Mas você sentiu o Espírito batendo Sim. lá na sua porta, né? E, então, às vezes, como líder também. Então, esse cenário, às vezes, também pode utilizar como uma forma de estarmos atentos, né? Um Sim. outro ponto que eu acho muito bom, recentemente, o Elder Holland, ele deu uma entrevista falando, né, sobre a experiência que ele teve de quase morte e tudo, né? E enfatizando a necessidade de orar, né? Que ele foi alertado, ele foi orientado pelo Senhor para que ele precisa orar mais. E ele achando que já orava bastante, né? Daí eu assistindo aquilo, eu pensei, nossa, eu tô no bico do urubu, né? Preciso orar muito mais. E como ele, até eu achava assim, não, eu tô orando uma boa quantidade, né? Mas daí como eu posso fazer para orar e não ser dentro daqueles modelos que você tinha falado no começo, né? A gente cria uns modelos ali, a gente sempre faz uma mesma introdução na oração, joga É algumas isso. coisas no meio do caminho lá para não ficar tão igual, né? A gente Mas às vezes até erra, né? É a até oração do almoço, a gente faz a oração de dormir. pois é. Então a gente faz muito disso assim, né? E mesmo assim ainda eu preciso aumentar, mesmo assim eu preciso bater mais naquela porta, né? Eu preciso chamar ainda mais a atenção do Senhor, e é lógico da maneira correta. Então, a nossa atenção com a oração precisa aumentar, né? Nossa percepção, a maneira de Sim. expressarmos as coisas com o Senhor. Então, a atenção real, né? E não dentro dos modelos protocolados que a gente acaba desenvolvendo, né? Muito bom. Muito Ô, bom, obrigado, irmã Elda. Obrigado mesmo. E olha só, eh, esse Gustavo, vizinho oi? desculpe, só para acrescentar, já que o Helder falou a respeito aí da citação do Helder Roland, ele colocou o seguinte: a citação dele foi o seguinte: por mais que vocês já orem, orem mais. Por maior que seja o Aham, esforço de boa, suas orações, orem com ainda mais dedicação. boa. Muito bom. E é justamente sobre isso, é engraçado, né, que a gente ouviu isso há pouco tempo, a gente está repetindo isso daqui, né. E o Senhor já enfatizava isso desde aquela época: "Ora mais", né, com mais intensidade. Se está orando muito, ora com mais intensidade, com mais força, né. E eu queria até chamar a atenção aí com os comentários de vocês. Veja que num primeiro momento, o vizinho ele diz: "Não, eu não vou". Mas depois ele abre a porta, por conta da persistência do amigo. Não parece uma outra parábola que o pai chega para os 2 filhos e diz: "Vai". Aí o cara diz um deles vai dizer: "Não, não vou". E termina
indo, né? Então me lembrou muito isso quando eu estava também preparando essa aula para vocês. Se interliga com essa parábola aí dos 2 filhos. Ele disse: "Eu não vou", mas aí depois, por conta da importunação, talvez aquele filho por conta da importunação da mente dele, né, ele termina indo e fazendo a vontade do pai. Eu queria só finalizar essa parábola com uma citação do elder James E. Talmage, que ele explicou o seguinte: "A parábola é considerada por alguns como difícil de aplicar. A lição do Senhor foi que, se o homem, com todo o seu egoísmo e relutância em dar, concede ainda assim o que seu próximo pede com propósito e continua a pedir, apesar da objeção e da recusa temporária, com certeza Deus concederá o que é persistentemente pedido com fé e intenção justa. Não há paralelismo entre a recusa egoísta do homem e a espera sábia e beneficente de Deus. Tá? Então, vai naquele mesmo sentido. Se vocês que são maus dão coisas boas, né? Quanto mais o Senhor, que Ele é bom em tudo o que faz. O Elder Marion de Romney já dizia também que não há mandamento do Senhor que seja repetido com mais frequência do que o mandamento de orar ao Senhor, né? E foi repetido nessa última conferência geral, como vocês bem citaram aí o Elder Jeffrey Holland, né? Que falou para a gente orar cada vez mais, tá bom? Podemos encerrar essa parábola do amigo importuno? Pode ser? Claro, a gente podia ficar a noite toda falando dela, mas a gente precisa falar um pouquinho agora, né, da parábola do rico insensato. E aí só avança, só clica na setinha, tá lá em Lucas 12. Lucas 12 já está num contexto aí de que um irmão está brigando com o outro por conta de uma herança, ou seja, riqueza material. E aí o homem se chega a Cristo e diz: Mestre, diz para o meu irmão repartir a herança comigo. Vocês vão ver Lucas 12, versículo 13. E aí Jesus disse: Não, quem sou eu? Quem sou eu para ser um juiz? Quem te pôs como juiz e repartidor? E aí ele começa a ensinar. No versículo 15, ele já vai dizer: ó, tem cuidado com essa ganância, tem cuidado com essa avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância dos bens que possui. E vocês já viram hoje as famílias, quando um ente morre, o corpo mal esfria, já estão brigando pela herança, né? Infelizmente. É isso que a gente vê hoje em dia acontecer. Essa ganância, essa avareza corrompe, esfria o amor de muitos, que é uma beleza. E aí ele vai propor essa parábola. Tá? Algumas verdades que Jesus Cristo vai ensinar aí, ele está ensinando aos discípulos. Ele ensinou sim abertamente, mas como a gente viu, ele explicava aos discípulos. E durante esse discursão que ele estava fazendo aí em Lucas 12, esses homens começam essa briga pela herança, tá? E vocês vão ver que Jesus sempre se recusou a debater na esfera judicial, na esfera civil, tá? Ele não quis papo com isso. Ele era de uma grandeza maior do que essas leis dos homens. Ele era o legislador, tá? E aí ele vai lançar essa parábola. Quem pode ler? Versículo 16.
De Lucas Versículo 12. 16. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Muito, muito obrigado, tá? O que que vocês acham desse homem rico? Algum de vocês já pensou que ele era desonesto? Pode ser sincero. Algum de vocês talvez pensou que esse rico fosse preguiçoso? Vocês concordam comigo que esse homem rico pode ter dado duro para ele ter essa abundância, certo? Acredito que sim, acredito que a riqueza, não necessariamente uma pessoa rica, ela é desonesta ou ela, né, fez algo de errado para adquirir a sua própria riqueza, pode ter dado muito duro para consegui-la. Ok, muito bom. A gente só às vezes tem ideias mais a respeito desse homem por causa do desfecho da parábola, né? Mas pode ser sim que ele trabalhou duro, tá? Que ele fez tudo dentro da lei, ele soube investir e soube ter essa herdade produzindo em abundância. Beleza, em nenhum momento ele dá essas características a esse homem rico, tá? Ele só vai dar uma característica desse homem rico. Depois, lá no versículo 20, vai chamá-lo de louco, que em algumas traduções vai ser tolo ou insensato. É a única característica que vai ser reputada a esse homem, tá bom? Então, a terra desse homem, ele diz aí a herdade, né? Então, a herdade de um homem tinha produzido com abundância. A gente entende que seja a propriedade dele, a terra dele, né? E a gente já teve várias parábolas sobre terra, concordam comigo? A gente abriu esse curso falando sobre a parábola do semeador, que alguns dizem que devia ser chamada a parábola dos tipos de solo. Então foi a terra que produziu aí abundantemente. Não foi esse homem, foi a terra. O solo que tinha sido dado gratuitamente por Deus. A semente, a água, o sol, tudo isso contribui para você ter sucesso na agricultura, né? Se faltar qualquer um desses ingredientes, a gente vai fracassar se a gente só senta e espera. E tudo isso vem de Deus. Não teve uma parábola há pouco que a gente estudou sobre isso? Alguém lembra? Daquele homem que plantou a semente e ela cresceu sozinha? Claro, a gente deve ser industrioso, é isso que o Evangelho do Salvador nos ensina. A gente precisa preparar o solo, a gente precisa plantar, a gente precisa irrigar, a gente precisa tirar as ervas daninhas, a gente precisa proteger essa colheita das pragas, a gente precisa colher. Tá? Mas muitos frutos, eles vão crescer sem envolvimento nenhum do homem. Mas nenhuma semente vai crescer sem o envolvimento e contribuição de Deus. Então, quando a fazenda do homem aí, quando a propriedade dele produz em abundância, ele pode ter feito a sua parte, concordo. Mas ele falha em reconhecer a essencialidade, quão absolutamente era essencial que Deus fosse parte do processo. E aí, quando ele olha esse sucesso, olha o que ele pergunta no versículo 17. Quem pode ler? Versículo 17. Do Lucas 12? É isso? Lucas 12. E é razoável ele consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Emenda com 18, Eldo.
E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todo o meu produto e os meus bens. Muito bom. Vocês podem me dizer qual é o pronome que mais aparece nesses versículos 17 e 18, mesmo que ele não esteja escrito, ou seja, é um sujeito oculto, é um sujeito implícito, qual é? Quebra a cuca aí, qual é? Vou ajudar vocês, ó. Já começa no 17. Arrazoava, ou seja, ele estava conversando com quem? É tudo eu. Ok, muito bom. Primeiro ele estava conversando com ele mesmo e Todo dizendo: "Que farei? Que eu farei? Eu não tenho onde recolher os meus frutos. Eu farei isso. Eu derrubarei os meus celeiros e eu edificarei outros maiores, e eu recolherei o meu produto e os meus bens." Estão conseguindo perceber a falha em ele reconhecer Deus no processo? E Ele acredito que reconhece, talvez. Perdão. por favor. E acredito que talvez possa ter sido justamente isso que fez ele se perder no caminho ali, né? Porque ele Sim, colocava muito eu, e esquecia de talvez pedir conselhos ao Senhor, né? De pedir, Senhor, não sei o que fazer, qual caminho que eu devo seguir aqui, né? Acho que ele confiava muito no braço da carne e esquecia de depositar a confiança nele em Deus, né? muito bom. Não, o Senhor não está criticando o fato dele ser rico. Ele é um rico insensato, como leva o título da parábola, porque ele não teve a sensatez de reconhecer Deus. Era tudo, como a irmã Cíntia falou, eu, eu, tá? Se a gente dá uma lida rápida, parece que o homem estava simplesmente sendo um bom gestor dos seus recursos. Mas a realidade mesmo e triste é que ele estava só guardando para o futuro e não reconhece duas verdades básicas que todo mundo deve reconhecer. Um, que a gente não tem controle sobre o futuro, a gente não tem controle nenhum sobre o futuro, apesar dos nossos melhores esforços. E aí eu vou fazer uma pergunta retórica, ou seja, aquela resposta desagradável que não deve ser respondida. Quantos de nós aqui, ouvindo essa aula hoje, a vida saiu exatamente como a gente havia planejado? Eu vou me arriscar a dizer que 0%, né? A gente planeja uma coisa, parece que ela sai do avesso. A gente não tem esse controle sobre o futuro. E 2, a gente não tem que ficar se preocupando com esse futuro, porque tem muitas pessoas que precisam de nós agora. A gente não está aqui nessa terra para atender só as nossas próprias necessidades, tá? A gente tem que fazer isso sim, tá? Mas a gente tem que cuidar dos outros filhos de Deus também. Então não é no futuro, é agora. O que que eu estou fazendo com isso? Vejam lá no versículo 19, quem pode ler? E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegra-te. Claro, né, é apropriado que a gente se aposente dos trabalhos, né, quando a gente atinge uma certa idade, se a gente tem capacidade financeira para isso. É sábio a gente reservar um pouquinho de dinheiro para sermos autossuficientes quando estivermos mais velhos. Mas, embora esse homem tivesse fazendo tudo isso, o Senhor ainda vai chamar de tolo. Ele não vai ser um homem sensato, vai chamar de louco aí. E por quê?
Porque ele não vai compreender o que é mais importante na vida dele. Ele vai dizer, no versículo que acabaram de ler: "Tens em depósito muitos bens para muitos anos", né. E aí Jesus Cristo ensina mais tarde, no versículo 23, se vocês quiserem até puxar uma setinha aí, que a nossa vida consiste mais do que apenas comida e roupa e vestuário. Nossas almas, nossos espíritos vão precisar, né, de alimento e bebida espiritual. A gente consegue conectar agora com o pão que o amigo foi pedir. A gente precisa do pão da vida. A gente precisa da água viva, que é o próprio Jesus Cristo. Se a gente está satisfeito com esses depósitos temporais que a gente fez, se a gente acha que esses preparativos temporais são suficientes, a gente perde uma grande lição da vida, tá? Que foi recitada em Mateus 4:4. Quem pode ler Mateus 4:4? Uma escritura famosa. Vocês só vão começar e já vão identificar a escritura. Mateus 4:4. Ele, Sim. porém, Ele, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Muito bom. Brigadão, tá? Não é só o pão não, que importa. Não é só preparativo espiritual desculpa, temporal que importa. A gente precisa desse preparativo espiritual. Então, em segundo lugar, ele vai viver para si mesmo. Não vai se preocupar com o próximo, mas apenas o seu conforto e o seu prazer, tá? Preocupa-se com a sua bebida, com a sua comida, preocupa em satisfazer a sua necessidade, tá? Então a gente tem muitas oportunidades de servir na igreja. Então, aquela pessoa que talvez diz: "Não sei por que eu preciso ir para a igreja", talvez esteja agindo um pouco como esse rico insensato, porque eu vou para a igreja para não viver para mim mesmo, para eu viver um pouquinho durante aquelas 2 horas de serviço de adoração que a gente tem, escola dominical e reunião sacramental, para se preocupar com outros. Ali a gente vai dar uma aula onde a gente vai engrandecer outros. Ali a gente vai desempenhar o nosso chamado quando a gente está socorrendo outras pessoas ou fornecendo o que é nosso para outras pessoas, tá? Então, se a gente descansa, come, bebe e nos alegra, né? Lembra muito comer, beber e divertir-vos. Talvez a gente vá ter um prazer no momento em ficar em casa, talvez para acompanhar uma Fórmula 1, ou seja lá o que for que passe no domingo na TV. Talvez a gente possa ter um prazer momentâneo, mas a gente perde uma oportunidade muito maior e de ter alegria, de receber bênçãos. E aí, esses que cometem esses 2 erros, não compreender o que é mais importante na vida e viver para si mesmo, vai receber o título que o Salvador dá no versículo 20. Quem pode ler o versículo 20? Lucas 12:20. porém, Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Muito bom. Veja, irmã Cinti e todos os outros, que ele antes estava preocupado com o material. Mas olha como o Senhor responde a ele: Louco, esta noite te pedirão o teu espiritual, a tua alma, não é material. Tá? A alma dele ia ser retirada no mundo mortal naquela mesma noite. E quando isso acontecesse, o que que ia acontecer com tudo que era material dele? Ele iria para os herdeiros se ele tivesse, mas ele, ao que parece aí, não tem nem herdeiros, que seriam igualmente, se ele tivesse herdeiros, incapazes de levar essa riqueza
com eles. O que tens preparado? Para quem será? Ou seja, parece até que ele está sozinho na vida, tá? Nenhum dos sucessores ou nenhum dos herdeiros desse homem rico, se ele os tivesse, tá? Seria capaz de desfrutar mais do que um breve período, que é o período da vida mortal. Mas no final ia chegar a hora do acerto de contas e o Senhor não ia querer isso, material, mortal. Ele queria o espiritual, a alma, que ia ser requerida por Deus, deixando tudo o resto para trás, né? E aí nos ensina também uma outra verdade, né? Que Deus é o Senhor de cada um de nós aqui. Ele dá o fôlego que a gente precisa, ele decide a duração de nossos dias. Claro, às vezes essa decisão de Deus vai ser abreviada por conta do arbítrio de outras pessoas que vão causar mal a gente e termina essas mortes prematuras. Ele permite que tenha doença, acidente, guerra, desastre natural, que às vezes parece levar bons homens, bons filhos dele num tempo prematuro, né? Mas mesmo assim, quando algumas vidas parecem ser abreviadas, parecem ter sido levados antes do tempo, é um fato universal, tá? Que nenhum de nós, nenhuma alma terrena pode prolongar os dias além daquilo que Deus havia concedido, tá? E Deus, ele sempre está nesse comando, decide quando a gente nasce, morre, e a gente é tolo ao supor, ou louco ao supor que a gente pode levar qualquer um de nossos ganhos aí temporais para além dessa vida, ou que a gente pode controlar os nossos dias ou a duração de nossos anos. É por isso que talvez o Senhor seja tão duro aqui com ele, dizendo: você é louco, tá achando que você controla tudo? Não, sou eu. E versículo 21, quem quiser comentar, por favor, já faça. Pode comentar. Eu gostaria de comentar, irmão. Lendo esse trecho aqui, né, e vendo o exemplo dele, né, de tanta riqueza e ao mesmo tempo de ser de tanta insensatez, me lembrou um pouco da história de Jó, né, por ser um homem também tão rico e mesmo assim ele perdeu tudo. Eu acredito que, colocando como exemplo eles dois, né, talvez possa ser até uma loucura minha, mas me lembrou, né, me fez lembrar dessa passagem. Acredito que mesmo Jó na pior fase, perdendo tudo que ele tinha, né, que ele era um homem muito rico, ele mesmo assim manteve a sua integridade. E o tesouro que ele estava talvez recolhendo ou buscando ter era um tesouro muito maior do que os bens materiais. Fez com que depois o Seja Senhor muito bom. restituísse, né? Restituísse tudo aquilo que ele tinha. Então é um exemplo que nos mostra que o Senhor dá e ele tira quando ele quer. Então muitas vezes a gente precisa, acredito que a gente precisa buscar, né? Não é errado, acredito e entendo isso, que não é errado nós buscarmos riquezas, buscarmos ter uma vida melhor, porém não depositarmos toda a nossa confiança e acreditarmos que o que vale são os tesouros terrenos, né? Ou as Muito coisas bom. materiais. Porque o que realmente vai valer no final é realmente o que tipo de tesouro, aquilo que a gente está buscando ter na nossa alma, no nosso espírito, né? O que a gente está Muito buscando bom. ser de fato, né? É isso mesmo. Ô, E já que você Gustavo, comentou, leia aí o 21, que ele vai resumir justamente isso, ó. Sim. Assim é o que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Muito bom. Obrigado mesmo, Cíntia. Esse Ah, rico tolo, esse rico louco, passou os anos acumulando riquezas. Tinha tanta coisa que ele não conseguia guardar nos depósitos que ele tinha. Ele tinha que demolir e construir outros prédios maiores e melhores. Ele estava acumulando tesouro só para si, mas ele faltava essa riqueza, até que a irmã Cíntia falou, para com Deus, tá? Talvez seja como
pessoas da nossa época que passam a vida inteira buscando talvez reconhecimento, buscando fortuna, buscando prazeres mundanos, buscando aquele corpo perfeitíssimo, sabe? Que a gente aí extrapola o limite da saúde para ser um limite puramente estético. Ou seja, essas pessoas terminam sendo consumidas por essas coisas do mundo, ainda mais nesse mundo de hoje que a gente vê essa pressão gigante das redes sociais, né, que as fotos são sempre perfeitas, com a luz perfeita, com o ângulo perfeito, é tudo mentira, é tudo filtro talvez, é tudo artifício aí da tecnologia, e as pessoas estão cada vez mais querendo acumular isso, né, para si próprias. E no final, todas essas coisas vão ficar aqui na Terra. Você não leva uma rede social sequer lá para o céu, né? Quando a gente morre, a gente vai levar o quê? Caráter, conhecimento do plano de salvação, entendimento das doutrinas de Cristo, talentos, nossos relacionamentos, as amizades que a gente fez, tá? A gente também vai levar esses bens advindos do Espírito. Aqueles que são ricos aí para com Deus, como ele fala no versículo 21, rico para com Deus, vão levar as coisas de retidão, que vão passar para a vida eterna, né? E Bruce R. McConaughey fala o seguinte: essas pessoas, né, são ricas em moeda negociável nos tribunais celestiais, ricos em coisas eternas, ricos no conhecimento da verdade, na posse da inteligência, na obediência à lei do Evangelho, na posse das características e atributos da deidade, em todas as coisas que continuarão a ser desfrutadas na eternidade. Tá? Vamos ver um resumo de uma definição para o Senhor de quem é um rico. Doutrina e Convênios, seção 6, versículo 7. Quem pode abrir e ler? Doutrina e Convênios 6, 7. Não busque riquezas, mas sabedoria. E eis que os mistérios de Deus te serão revelados, e então serás enriquecido. Eis que é rico aquele que tem a vida eterna. É com essa escritura que eu vou encerrar esses nossos comentários dessa parábola do rico insensato, né? Rico é aquele que tem a vida eterna. Então, talvez seja uma boa pergunta ou um bom parâmetro na nossa vida para a gente ver se a gente está sendo um rico louco ou um rico sábio. Eu estou me aproximando mais da vida eterna com isso? Se eu fizer hora extra no domingo, eu estou me aproximando mais da riqueza de vida eterna? Ou eu estou me aproximando mais da riqueza da loucura, do rico louco, né? Sei lá, se eu estou jogando no tigrinho, eu estou me aproximando mais da riqueza da vida eterna ou me aproximando mais da riqueza da loucura, que eu não vou conseguir levar nada disso para além do véu ou para o meu encontro com o Salvador, né? Então, são esses os comentários que eu gostaria de deixar nessa noite com vocês, falando um pouquinho dessa parábola que às vezes é esquecida, mas que nos ensina tanto do rico insensato, tá? Sim, eu presto meu testemunho que o Salvador ele está sempre esperando que a gente se achegue a Ele, que a gente importune mesmo ao Salvador o tempo todo. E Ele está esperando que a gente seja sábio, não louco como esse rico. O que é que eu estou fazendo com esse tempo que Ele me deu aqui? É só buscando coisas temporais ou estou usando esse tempo para buscar coisas espirituais? Tá? Alguém gostaria de fazer mais algum comentário final para a gente fechar
a ideia dessas parábolas. Então, tá. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, tá? Convido para que possam estar aqui na próxima aula que a gente vai ter, onde nós vamos discutir um pouquinho sobre a figueira infrutífera, a ovelha e a dracma perdida. A gente volta de novo para as parábolas mais famosas do Salvador, tá bom? Então eu espero que vocês tenham curtido essa aula. Quem quiser rever, quem quiser anotar as referências, eu já vou mandar o link da aula que vai estar disponível na íntegra lá no YouTube, tá bom? Obrigado mesmo pela participação de todos vocês. Eu sei que às vezes chegam cansados, estão chegando às vezes de faculdade, estão no trajeto, trabalharam o dia inteiro e ainda me aguentam aí por 1h30. Então eu sou muito grato, tá? Por vocês estarem comigo. E essa aula eu queria deixar com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Vamos encerrar com uma oração. O irmão Flávio fez De o... novo? Ah, tá. Opa! Não, eu pensei que ia falar de fazer de novo. Falei, eita, de novo? Não, não. Eu ia agradecer, você fez a primeira. Agora a gente vai escolher, vamos escolher uma moça. Só tem a Cíntia de moça na nossa sala e a irmã Marilda. E a Mariana. A Mariana consegue fazer para nós? Eu? Isso, eu tenho iPhone Mariana. Ah, sim. Pode Querido, ser? sim, Ah, obrigado. não tô nada. Em licença. Querido e bondoso amado Pai Celestial, agradecemos a Ti, Senhor, por este dia. Agradecemos pela aprendizagem. Te pedimos, Senhor, que possa nos iluminar a cada vez que Te procuramos e que o Teu Santo Espírito possa reinar em nossas vidas. Estas coisas que Te pedimos, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito Amém. obrigado, irmã Mariana. Nada, Obrigado obrigada a eu. todos que estavam aqui conosco. Descansem e quinta-feira a gente está de volta aqui para mais discussões do Evangelho. Tá bom? Um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau. Boa semana, Pedrosa. Obrigado, Eder. Para ti também.